Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com o Francisco Amarante, superintendente da ABAI. É uma pessoa que é sempre um prazer tê-lo aqui, Francisco. Obrigado pela sua solicitude, por estar aqui conosco mais uma vez. E primeiro gostaria de pedir para você se apresentar, né? Nós estamos no mês aqui do assessor, então a ideia é a gente conversar um pouco sobre essa profissão, entender um pouco melhor, você que respira, né, a assessoria de investimentos. Então, por gentileza, se pudesse apresentar. Obrigado, Vitor. Obrigado, Cat Investimentos. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo. Eu sou Francisco Amarante, estou como superintendente da ABAI, da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos. Sou oriundo do mercado financeiro. Tive uma experiência por algumas décadas em instituições nacionais, instituições internacionais, no Brasil, fora do Brasil, sempre na área de investimentos. As últimas atividades, eu fui diretor comercial do HSBC Bank Brasil e depois fui Financial Advisor do Wachovia Securities por algum tempo. Por que eu estou na associação? Porque desde a década de 90 eu trabalhava numa instituição francesa chamada Crédit Commercial de France, cujo vice-presidente, que era o meu chefe, era o presidente da ANBID, que era a Associação Nacional dos Bancos de Investimentos naquela época, que deu origem à Ambima. Né? A ANBID se juntou com a Andima, que era a Associação Nacional das Distribuidoras de Valores, e se transformou na Ambima, que hoje é a Associação Autorreguladora do Mercado de Capitais. E com isso, quando eu conheci a ABAI no final do ano de 2018, né, e abriu essa possibilidade para uma gestão profissional da associação, eu rapidamente me candidatei e aqui estou tentando aqui ajudar o desenvolvimento da atividade que mais cresce dentro do nosso mercado. Perfeito, e se você puder contar um pouquinho para a gente sobre a ABAI, só antes da gente começar a falar especificamente sobre a profissão do assessor de investimento? A associação ela foi criada por um grupo de 12 escritórios que naquela época se reuniam num hotel no interior de São Paulo, né, uma espécie de uma convenção, e esse grupo ele não se conformava do profissional não estar inscrito no Simples Nacional. Então, quando foi a Lei Complementar 123, que criou o Simples Nacional em 2006, ele não contemplou a profissão da assessoria de investimentos. Da mesma forma como fez com o securitário, da mesma forma como fez com o administrador, com o corretor de imóveis. O corretor de investimentos ficou de fora. E aí aquele grupo estava um pouco inconformado com esse tipo de coisa e numa consulta a um advogado tributarista veio a ideia de se criar a associação e questionar na justiça o porquê desse desconhecimento ou desse esquecimento do legislador com a nossa atividade. Então aí surgiu o ABAI. Entraram com uma ação na justiça, cada um desses escritórios foi cuidar do seu negócio, né? E depois, em 2017, houve uma chama acesa quando o Banco Itaú comprou uma parcela pequena com uma opção de compra do controle da XP Investimentos e o CAD descobriu o ABAI e pediu para que a ABAI se posicionasse. Então, naquela altura, a diretoria da ABAI resolveu se organizar de uma forma um pouco mais profissional. Chamamos um advogado para nos assessorar, esse advogado desenhou todo o estatuto social da associação, com seus direitos e deveres de associado, as formatações dos conselhos deliberativos, dos conselhos de ética, da diretoria, as assembleias gerais, como é que então ficou toda a associação de fato passou a ter um papel um pouco mais relevante. E com isso resolveram ir ao mercado e se apresentar com diversas reuniões junto aos principais players do mercado de assessoria naquela época, que era a Genial Investimentos, a Guide, a própria XP, o BTG em 2015 estava começando a atividade do BTG Digital, o Safra ainda não tinha o projeto do Safra Invest, que só surgiu em 2020, né? E até que a Genial Investimentos sugeriu fazermos um evento oficial no auditório da Bolsa de Valores, da B3, no centro da cidade, convidando a CVM, a Ambima, a Ancor, que é a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Valores, responsável pela certificação do profissional assessor de investimentos. Convidamos lá 100 e poucos escritórios de assessoria de investimentos e ali que foi então a pedra fundamental do nascimento, vamos chamar assim, se não de fato oficial, né, da ABAI para o mercado, né?
E foi ali também que eu fiquei sabendo dessa possibilidade da profissionalização da ABAE e ali acabei me candidatando e, enfim, estou como superintendente desde então. De lá para cá, óbvio que outras pautas e várias outras pautas surgiram e várias outras conquistas, né, para a categoria já surgiram aí nesse período todo, né? Poxa, muito legal saber, né, dessa história da própria ABAE, né, uma instituição que apoia tanto a gente, ajuda a organizar esse mercado. E, bom, aproveitando, entrando agora nessa parte da assessoria de investimento, né, nós havíamos até comentado um pouco antes de iniciar aqui nessa conversa, a década em que foi originada a profissão do assessor de investimentos, né, que eu acho que é uma surpresa, inclusive, para muitas pessoas, né? Se você puder nos dar o É uma prazer de atividade contar. sexagenária já, viu, Vitor? Muitos jovens estão adentrando aí nos últimos anos na atividade, né? E muitas vezes a linha do tempo ela se perde, né? Então, assim, eu gosto sempre de dizer que é um mercado que, para muitos, é um mercado que ainda está num processo de amadurecimento, mas para quem é o regulador desse mercado, né, ele já conhece já há pelo menos 6 décadas, né? A primeira resolução... Bastante tempo, né? A primeira resolução que passou a vigorar, que fez com que surgisse a atividade do antigo agente autônomo de investimentos, para você ter uma ideia, de 1967, logo depois da lei da reforma bancária, né? Naquela época teve toda uma reestruturação no sistema financeiro nacional, foi aonde surgiu a Bolsa de Valores no modelo como a gente conhece hoje e quando surgiram as sociedades corretoras e distribuidoras de valores imobiliários também no modelo como a gente conhece hoje. E naquela altura, uma curiosidade que eu gosto sempre de dizer, que o agente autônomo está sempre na frente, né? Que ele já nasceu com o seguinte texto: o agente autônomo de investimentos, vírgula, sem vínculo empregatício, vírgula, exerce tal papel. Então foi a primeira atividade laboral brasileira que já nasceu na sua origem terceirizada, sem vínculo trabalhista, sem ser carteira assinada CLT. Ou seja, é um profissional que já tem o seu mérito, né, desde a sua origem, né? E quando eu digo mérito, é duplamente o mérito, porque ele é remunerado por meritocracia. Produziu, ganhou, não produziu, não ganhou. Perfeitamente, é isso que a gente vive, né, nesse mercado. Essa é a realidade. E se puder contar um pouco para a gente também, quero ouvir de você um pouco sobre a profissão em si. Essa profissão ela passou por várias etapas, por várias fases, né? Eu costumo dizer que o momento atual que a gente se encontra, com 27 mil profissionais credenciados, né, pela Ancor para o exercício da atividade, quase que 20 mil profissionais vinculados a uma corretora de valores para que de fato possam exercer atividades, né? A gente costuma dizer que a gente está no AI 3.0, né? Então, como eu falei anteriormente, a profissão surgiu na década de 60, né? Ela era regida pelo Banco Central do Brasil, porque não existia a CVM. A CVM ela só foi fundada em 1976, né? Então, naquele momento, onde o Roberto Teixeira da Costa foi o primeiro presidente da CVM, assumiu e começou a dar todo o desenho do que hoje é o nosso mercado de capitais, o Banco Central passou a batuta da regulação do agente autônomo para a CVM. Por quê? Porque era a Comissão de Valores Imobiliários. Como esse profissional que era o AI 1.0, né, ele era praticamente um monoproduto e era um tirador de pedido de compra e venda de ações, né, nada mais correto e certo do que a CVM ser o órgão regulador deles. No entanto, a CVM, por diversos outros motivos e razões, ela só foi olhar para uma resolução da atividade em 2001, quando o Armínio Fraga era o presidente do Banco Central. Ou seja, 25 anos após a sua criação. Até então, a norma que regia a atividade, né, era uma resolução do Banco Central de 1972. Então a gente ficou de 1972 até 2001, né, com uma mesma norma regendo a atividade do assessor, do antigo agente autônomo, do que ele podia fazer, do que ele não podia fazer, quais eram as vedações, quais eram os pré-requisitos para exercer a atividade, enfim. Né? Gosto sempre de dizer e reafirmar, né? O agente autônomo ele é um profissional certificado, credenciado,
registrado na CVM, vinculado a uma ou mais de uma corretora de valores mobiliários, fiscalizado por essa uma ou mais de uma corretora, fiscalizado pela CVM, fiscalizado pela BSM, que é o autorregulador, que é a BSM Supervisão de Mercados, que é uma empresa vinculada à B3. Então é um profissional que, aos olhos do investidor, ele pode ter toda a tranquilidade do mundo, porque ele não é um freelancer. Ele é um profissional que, mais regulado e fiscalizado, impossível, e provavelmente não existe nenhum outro participante de mercado que tenha tanta regulação e tanta fiscalização quanto o assessor de investimentos. Então, pós-CVM até 2007, né, eu chamo de um período que era o AI 2.0. Por quê? Porque naquela altura o mercado financeiro também já vinha se evoluindo, se desenvolvendo. Então, o assessor que quisesse, ele não precisava ser monoproduto. Ele já tinha fundos de investimento para distribuir. Você tinha ainda resquícios do fundo Crescinco, que era da família Rockefeller, que era da década de 50. Você ainda tinha resquícios de alguns fundos da antiga Deltec, dos anos 50, que também foi a primeira empresa americana que saiu distribuindo ações e que já tinha um exército de assessores trabalhando no mercado. Né? Você já tinha o fundo 157, né? Você já tinha os CDBs dos bancos, você já tinha os RDBs, você já tinha as letras de câmbio. Tinha uma gama muito você mais já tinha extensa. uma gama de produtos que, se o assessor quisesse de fato ter uma relação fiduciária com o seu cliente, ele não necessariamente precisaria só operar ações. Então a gente chama ali um período que era o AI 2.0, onde ele já podia fazer a alocação de recurso, obviamente que naquela altura a legislação permitia e não tinha as vedações atuais. O que eu quero dizer com isso para que vocês me entendam? Hoje, em 2025, o assessor de investimentos ele não pode acumular outras certificações que o regulador entenda como conflituosas, conflitos de interesse. Então, quando a gente fala em administração de valores, né, quando a gente fala em consultoria de valores imobiliários e quando a gente fala em análise de valores imobiliários, ou você é assessor, ou você é gestor. Ou você é assessor, ou você é consultor. Ou você é assessor, ou você é analista. Você não consegue acumular todas as certificações. No entanto, nesse período do AI 2.0 que eu estou falando lá atrás, não existiam essas vedações. Então era comum alguns agentes autônomos já fazerem essa alocação de recursos para os seus clientes. E o AI 3.0, que é o momento atual que a gente vive, que eu gosto de chamar, porque 2007 é o marco? Porque foi 2007 que a XP comprou uma corretora e montou a plataforma digital de investimentos, né, sendo um marco no nosso mercado pela democratização ao acesso aos investidores que essas plataformas digitais passaram a dar. Então hoje o assessor de investimentos ele está presente nos 4 cantos do país, levando educação financeira a investidores que até então nunca tiveram esta oportunidade. Eles estavam lá, eles existiam. No entanto, os bancos tradicionais eles estavam mais interessados em linhas de crédito, principalmente para o setor da agropecuária, do que eventualmente falar de investimentos. Então, os assessores hoje eles são o principal ponto, né, que linka um investidor, ou seja, um doador de recursos para o mercado, né, para poder ter acesso a esses investimentos. Então aí eu chamo que é o período AI 2.0. E de 2007 para cá, ele deixou de ser um monoproduto, ele deixou de ser o alocador e ele passou a ter um supermercado financeiro. Ele passou a ter a possibilidade de, uma vez plugado a uma plataforma dessa, atuar em todos os produtos que ele pudesse imaginar, não se restringindo apenas a investimentos. O assessor moderno hoje ele fala de seguros, ele fala de consórcio, ele fala de câmbio, ele fala de crédito, ele fala de vários outros produtos, inclusive até produtos que ainda carecem de uma certa regulação, né, como tokenização, como criptoativos, enfim. O assessor de hoje em dia, ele tem esse supermercado financeiro para falar. Né? Aí você vai me perguntar, mas onde é que a gente vai chegar? Né? Era justamente o que eu estava pensando. A gente falou de 1.0, 2.0, 3.0, e aí, qual que é a perspectiva para os novos assessores, inclusive que estão entrando agora, ou pessoas que pensam
né, em entrar nessa jornada, nessa profissão? Eu acho que a gente tem sempre que ser ambicioso e a gente tem que sempre ter a régua um pouco mais alta, né? Perfeito. Então, assim, nós temos aqui como mantra, né, que todo sucesso profissional, toda jornada profissional bem-sucedida, ela só é possível ser acompanhada por uma jornada educacional bem-sucedida, né? Então, quando eu penso em AI 4.0, né, que seria aí a sucessão do AI 3.0, eu não posso pensar num profissional diferente do que um assessor patrimonial, sendo bastante ambicioso nessa visão do futuro, né? Porque hoje nós temos diversos profissionais de investimento à disposição do investidor, né? A gente tem desde o gerente tradicional de um banco, né, que não necessariamente é um grande especialista em investimentos, mas ele também tem um investimento no seu portfólio de produtos para oferecer, mas a gente tem de forma independente o planejador financeiro, né? Que o planejador ele não é uma profissão regulada, mas ele é um certificado de distinção, né, que veio do mercado, o famoso CFP, né, e é um camarada que está apto a falar em sucessão patrimonial, em falar em questões tributárias, em falar em questões previdenciárias, não só investimentos. A gente tem o consultor de valores imobiliários, que é um profissional 100% independente, ele não tem a obrigatoriedade que o assessor tem de ser vinculado a nenhuma corretora. Então esse cara, ele de fato, ele tem a liberdade para ter uma visão 360 graus da vida financeira do seu cliente, né? No entanto, ele tem uma restrição de que, diferentemente do assessor, ele não pode executar nenhuma ordem, nem transmitir nenhuma ordem. Ele é como se fosse aquele clínico médico que você procura num pronto-socorro, que te faz fazer um hemograma e, por intermédio do hemograma, ou ele vai te recomendar um especialista, ou ele vai te sugerir uma medicação, que ele não vai te falar qual é o laboratório que você tem que ter preferência, nem qual é a farmácia que você vai comprar. Ele simplesmente vai dizer que você precisa tomar aquela draga daquele princípio ativo. O consultor é mais ou menos como isso, ele olha a vida financeira 360 graus do investidor dele, no entanto, na hora de executar aquela receita que ele prescreve, ele vai precisar que o gerente do banco dele faça isso para ele, ou caso o gerente seja impossibilitado de fazer, que um assessor de investimentos faça. Não é? Perfeito. E o outro profissional, obviamente, o assessor de investimentos, que é o profissional que está autorizado a captar e prospectar clientes, ele está autorizado a transmitir, receber ordens, transmitir ordens para os sistemas de negociação. Ele é um cara que pode prestar informações sobre produtos e serviços daquela corretora a qual ele tem contrato, a qual ele é vinculado, e mais recentemente com o marco regulatório, que é a resolução CVM 178, que foi promulgada em 14 de fevereiro de 2023 e que entrou em vigor em junho de 2023, ele pode também, a exemplo do consultor, fazer recomendação de ativos, desde que enquadrada no perfil de risco, famoso suitability, né, daquele questionário de avaliação de perfil de risco que o investidor, ao abrir o seu cadastro numa corretora, foi obrigado a preencher, né, que vai definir se o perfil dele é conservador, é moderado, é agressivo, é super conservador, né, e desde que ele então não fira esse enquadramento e que esse mesmo assessor respeite normas, controles, processos, compliance, procedimentos da corretora a qual ele é vinculado, ele está sim apto a fazer recomendação de ativos também para esse investidor. O Francisco, agora olhando focado assim nas pessoas que estão justamente pensando em iniciar nessa trajetória, o que você acha que são os maiores desafios, os prós e os contras que você enxerga para esse público? Skill. Para mim, o maior desafio é a pessoa ter a autocrítica e que ela consiga se conhecer ao ponto de falar, não, o meu perfil, a minha personalidade se encaixa com os desafios que a profissão vai me trazer. Pensando nisso, nós pela ABAI, realizamos e desenvolvemos um curso junto com a Fundação Getúlio Vargas. Fica aqui a dica, entre no Google, Portal de Educação Executiva da Fundação Getúlio Vargas, Empreendedorismo no Mercado Financeiro. Ele é um curso 100% gratuito, online,
mais de 65 mil pessoas já cursaram e se certificaram nesse curso, que é onde justamente a gente desmistifica e ajuda este profissional a entender se ele tem ou não o perfil adequado necessário para ter sucesso na atividade. E aí, pessoal, já fica a dica. Então, para quem tem a pretensão de trabalhar nessa área, já temos uma ferramenta aqui muito interessante para Resumidamente, Vitor, nós trouxemos da Universidade de Jerusalém uma pesquisa sobre perfil empreendedor. Então, é um curso de 4 módulos. Os 2 primeiros módulos, o profissional, enfim, a pessoa que estiver navegando pelo curso, ela vai conseguir fazer uma pesquisa, um teste, para perceber se de fato ela tem ou não tem o perfil empreendedor, né? E eu costumo dizer isso para os escritórios que estão em expansão e que estão buscando profissionais, né, da importância de fazer esse curso, né? Porque se esse profissional ele não avançar do segundo para o terceiro módulo, né, é sinal que ele não tem o perfil empreendedor, ele não vai se adaptar à atividade da assessoria de investimentos, onde de certa forma, muito embora ele seja atrelado a um escritório, atrelado a uma corretora, ele precisa ter uma certa independência de ação para a construção dos seus clientes, para a construção da sua carteira de clientes de relacionamento, né? Para que ele possa gerar negócios e com isso conseguir ter alguma remuneração, né? Exige, né, ali uma dedicação, uma intensidade que vai muito de perfil para perfil, né, nessa Exatamente. profissão. Uma pessoa que é introspectiva, né? É uma pessoa que, puxa, é muito analítica, é uma pessoa que não gosta de frequentar ambientes, vamos supor, né? Aquele cara que na época da faculdade não ia nas festas com a turma, né? Na época do colégio não ia jogar bola com os amigos no recreio, né? Ia ficar lendo, né? Essa pessoa, talvez na vida adulta ela encontre um pouco mais de dificuldade de se relacionar, né? Porque ela tem um perfil mais introspectivo. E o assessor de investimentos, ele precisa ser uma pessoa comunicativa, ele precisa ser uma pessoa extrovertida, ele precisa ser uma pessoa que gosta de circular nos ambientes, porque ele precisa gerar relacionamento, né? Perfeito. E o potencial dessa área de expansão? Olha, o potencial a gente costuma dizer que é o infinito, né? O potencial ele é o infinito, não que seja fácil chegar no infinito, mas quando a gente pensa no mundo atual, no Brasil de hoje, em que ainda há uma concentração muito grande dos recursos de investimento, né, em bancos tradicionais, o assessor independente, eu acho que ele tem ainda um oceano para pescar, né? Eu acho que ele tem muitas possibilidades ainda de crescimento, né, sem fazer grandes malabarismos e grandes esforços, né? É só ele tendo o relacionamento como o estado de arte. É só ele entender que para ele ter sucesso nessa atividade, ele precisa ter a habilidade do encantamento, né? Ele precisa ser uma pessoa fiduciária, os interesses do cliente precisam estar acima dos interesses dele. Ele está aqui para servir, ele não está aqui para ser servido, né? Então, esse profissional é importante que ele tenha essa sensibilidade, né, de que para ele ter sucesso ele tem que fazer uma construção, né, que a gente chama de construção de trust. O americano fala em trust, que acho que é um pouco mais que a confiança que a gente fala aqui no Brasil, né? E a gente sabe que isso, às vezes, a gente demora uma vida inteira para conseguir construir a confiança em alguém. Com certeza. Né? Na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos pessoais, né? A gente percebe isso. E é algo delicado, né? É algo delicado. E é algo, Vitor, que às vezes num piscar de olhos você quebra a confiança e ela não volta nunca mais. Então eu costumo dizer que o sucesso de um assessor, né, ele ter a habilidade de construir um relacionamento de médio e longo prazo. Ele não pensar no almoço de hoje, mas ele pensar em semear, em plantar para colher no futuro. Concordo plenamente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é importante também, principalmente num país como o nosso, em que a poupança interna cresce pouco, né? E que a gente convive com juros nas alturas, né? O brasileiro acabou criando um perfil rentista, né, que eu quero dizer,
O brasileiro ele tende a ser conservador nos seus investimentos porque ele, sem fazer nada, ele tem um juro real muito alto. Então por que ele vai correr risco? Né? Ele deixa o dinheiro lá nos juros, agora bateu 14,25, estão quase chegando a casa de 10% de juros reais. Ora, se eu tenho 1 milhão e consigo ganhar 100 mil no ano sem fazer esforço nenhum, por que eu vou querer pegar um risco de crédito? Por que eu vou querer alocar o meu recurso em ativos que eventualmente podem ter uma maior volatilidade e podem ter um risco de perda, inclusive? Deixa o dinheiro lá. Então isso a gente percebe muito no brasileiro, né? Que ele gosta de imóveis e que ele gosta de juros. Né? Então o assessor, ele precisa entender também, e a regulação dele permite isso a ele, né? Que muito embora ele seja um assessor de investimentos, não necessariamente ele vai construir a relação com esse cliente dele apenas pensando em investimentos. Ele pode pensar em atividades complementares. Entra né? naquele leque do 3.0, né? Aquela gama De além, outros né? produtos. Então, se eu posso oferecer um seguro de vida, se eu posso oferecer um seguro residencial, se eu posso oferecer um seguro para os carros da família desse meu cliente, se eu posso fazer o câmbio, né, desse meu cliente, né, seja porque ele tem uma empresa e precisa fazer câmbio toda hora, seja porque ele vai viajar a turismo com a família, não importa qual é o motivo. Né? Eu posso também tentar fazer uma poupança para esse meu cliente com produtos alternativos, consórcio, por que não? Eu posso fazer planejamentos sucessórios baseados e atrelados a seguro e previdência. Né? Então, são produtos que independem do cenário econômico, independem do humor do mercado, né? Da volatilidade do mercado e trazem uma recorrência de remuneração a esse assessor que dá para ele uma estabilidade maior emocional para que ele possa de fato ter uma ação fiduciária junto ao cliente dele e olhar de fato os interesses do cliente dele. Né? Esse é um recado importante. Importante mesmo. Acho que o assessor ele tem que saber trabalhar todos os campos, né? Não só olhar para a aplicação financeira em si, olhar para essas outras possibilidades que você comentou é fundamental hoje em dia para o sucesso, né, dessa profissão. E é essa construção, né? E é este exercício, este amadurecimento deste exercício, né, que a gente está conversando, que me dá a segurança de ter essa ambição de, quem sabe, amanhã ter um AI 4.0, que é um assessor patrimonial. Porque Perfeito. ao longo dessa jornada ele está construindo essa experiência. E antes de nós irmos para as considerações finais, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o Março Verde. O que é, né? Qual que é a simbologia, o que significa, se puder falar um pouco. O Março Verde é uma conquista que eu acho que toda a categoria de assessores de investimentos, né, está tendo e merece ter um mês inteiro, né, para se enaltecer, né, e para divulgar o que de mais importante tem no papel do assessor de investimentos. Né? Então foram várias as razões que fizeram com que a associação escolhesse o mês de março. Né? E também escolhesse essa ação de querer enaltecer a atividade. Né? A gente cresce muitas vezes ouvindo aquela máxima, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Né? Então acho que isso é inerente ao ser humano, sempre ter um pouco de inveja dos outros, né? Sempre querer comparar com os outros, né? O que eu tenho, o que eu gostaria de ter e o que o outro tem, enfim. A gente acompanhou, principalmente fortemente em 2023, 2024, né, um movimento também, uma tentativa de desmerecer um pouco a atividade do assessor de investimento. Né? Algumas matérias depreciativas na imprensa, né? Muitas vezes fake news jogadas em rede social que acabam viralizando e criando, atingindo uma repercussão que não necessariamente é verdadeira, né? Seja isso por diversas fontes diferentes, que até por respeito a essas fontes, que as tenho com carinho, eu nem vou citar da onde que poderiam estar vindo todas essas menções não honrosas à atividade do assessor de investimento. Né? Então a gente falou, puxa, qualquer profissão,
né? Você tem lá os seus 5% da uva podre que pode contaminar o cacho, né? Por que a assessoria seria diferente? Não, assim, é a atividade do futuro, é a atividade que está gerando oportunidades, é a atividade que está fazendo democratizar o acesso do investidor ao mercado. Sim, tudo isso é verdade, mas assim, por que seria diferente da medicina, da advocacia, da engenharia ou de outras atividades que você também tem um percentual pequeno, na média 5%, né, de maus profissionais? Então, eventualmente, a gente pode ter histórias pontuais de um caso ou outro que a gente ouviu falar, de um assessor que não foi tão diligente, que não foi tão fiduciário, mas isso não pode ser generalizado, né? E criado uma bola de neve de um troço que, na verdade, é facilmente administrável, né? Obviamente que a gente gostaria que esse percentual fosse zero, mas não adianta a gente também ser utópico e imaginar, né, que do mundo do dia para a noite o ser humano virou um seminarista, né? Não é essa a verdade, né? Então essa foi uma das grandes motivações que a gente teve em criar o Março Verde. E por que março e não fevereiro e não abril? Porque março, também assim como diz a lenda urbana, né, de tanto a gente falar uma mentira, ela acaba virando verdade, né? E eu não sei da onde que na pandemia teve alguma cabeça brilhante, provavelmente oriunda do marketing de algum escritório, eu não sei da onde que surgiu essa pessoa, que ela cismou de dizer que o dia 13 de março era o dia do assessor, né? Gente, não existe dia do assessor, até porque o assessor é uma nominação que só passou a aparecer no dia 29 de março de 2022, quando o ABAE, junto com a CVM e o Ministério da Economia, soltaram a medida provisória que virou a lei, que tirou o agente autônomo e fez mudar o nome para assessor de investimentos. Então, o assessor de investimentos ele só existe de 2022 para cá, né? Como é que em 2020 já se comemorava o dia do assessor se nem o assessor existia, né? Era o agente autônomo de investimentos que existia, né? Então é uma coisa interessante isso. Então era uma coisa que sempre me incomodou. Nós tentamos, quando a gente aprovou no dia 29 de março de 22 a lei que reduziu a taxa de fiscalização CVM em 80% para a pessoa física e 50% para a pessoa jurídica, transformar a data como dia do assessor. E tivemos um projeto de lei sobre isso. Só que o deputado federal que colocou o projeto de lei, ele não se reelegeu. Então o projeto de lei voltou e foi engavetado, ele não andou, né? Semana passada eu estive em Brasília, fiz reunião com uma outra deputada e eu estou tentando reviver esse dia do assessor para o dia 29, que é o dia correto de se comemorar, porque é o dia que passou a existir o assessor na lei, tá? Até para que todos entendam, o dia comemorativo ele precisa ser uma lei, seja municipal, seja estadual ou seja federal. Não necessariamente ele vai ser um dia de feriado, mas ele pode ser um dia comemorativo para a atividade. Então a nossa intenção era aproveitar esse dia do assessor para fazer várias ações educativas, né? Então contaminar todos esses 1.386 escritórios que têm registro na CVM e todos eles fazerem ações sociais para levar a educação financeira, seja na escola do filho, seja na comunidade, seja, enfim, em outras regiões mais carentes. Por quê? Porque o brasileiro carece de educação financeira, né? Então esse foi o segundo grande motivo do surgimento do Março Verde. O terceiro é que no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E nós temos aqui uma meta, né? O que nos estimulou muito a mudar o nome de agente autônomo para assessor justamente era a entrada da mulher na assessoria. Uma mulher ligar e falar, sou uma agente autônoma, era uma coisa horrível. Então, hoje ela liga, sou uma assessora de investimentos. Então, o nome também teve esse vínculo com a mulher, né? Porque nós tínhamos, quando nós assumimos a BAE, uma média de 15% dos profissionais mulheres no mercado, e esse número já aumentou para mais de 25%. E a nossa meta é que esse número chegue a 50%. Mas não 50% necessariamente só de assessoras. O nosso sonho, a nossa ambição é que as mulheres elas adentrem na atividade para serem líderes de equipe, para serem donas de escritório e não necessariamente somente assessoras. Então, também juntou o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que a gente queria fazer esse vínculo com a assessoria. No dia 17 de março é o dia do aniversário da BAE. E esse ano de 2025 a gente completou 10 anos de atividade. Então também foi um outro motivador que a gente teve. Então você viu só que a quantidade de situações, tudo casou para que fosse março, né? Primeiro, uma ação do mercado para tentar depreciar a atividade do assessor, né? Segundo,
Dia Internacional da Mulher, aniversário da ABAI, o dia que a Lei Federal 14.317 foi aprovada, promulgando e revogando o nome agente autônomo e criando o nome de assessor, né? Então, todo esse mês ele passou a ser um mês comemorativo, porque, afinal de contas, o assessor ele não precisa só do dia do assessor, porque ele trabalha o ano inteiro para o cliente dele, para o investidor dele, 24/7. Então, 24 horas, a cada 7 dias da semana, o assessor está ao lado do investidor dele. Então, a gente falou, nada melhor do que ter um mês verde da assessoria de investimentos. E a campanha tem sido um sucesso, viu? A gente conseguiu a adesão do presidente da CVM, as principais plataformas, os seus heads contribuíram passando vídeo, todas as associações de classe do mercado financeiro de capitais, os seus presidentes também fizeram uma homenagem ao aniversário da ABAI e enalteceram o papel e a importância do assessor de investimentos. Tivemos escritórios de assessoria que entraram na campanha, inclusive não via ABAI, né? Isso que foi o mais legal. Teve escritórios que viram a nossa campanha e resolveram fazer uma campanha junto também deles. Clientes que vieram fazer uma campanha para dizer o que mudou a vida dele depois que o assessor apareceu, né? Teve um cliente até muito significativo, né? Que quem vê cinema, quem vê Netflix deve conhecer, né? Que é o ator Buscapé, que fez Cidade de Deus, né? Que foi um filme muito conhecido e que agora virou uma série de televisão, né? Então ele fez questão de espontaneamente dar um depoimento para a assessora dele, dizendo a importância que ele, como uma pessoa simples, muito embora um ator conhecido hoje, mas uma pessoa oriunda de uma comunidade que não teve acesso à oportunidade de estudar, de ter educação financeira, na hora que ele começou a ter um pouco mais de estabilidade na vida, a importância e a segurança que ele sente com a assessora de investimentos dele. Então, assim, isso tudo, puxa, deixou a gente bastante feliz e agraciado aí com essa sugestão, com essa ideia que surgiu pela diretoria da ABAI. A diretoria da ABAI envolve o presidente, envolve os vice-presidentes. A gente está muito feliz porque não é uma ideia de uma pessoa, de uma cabeça, é uma ideia de um time de voluntários, né, que tentam, enfim, trabalhar em prol da categoria. Com certeza, todos os escritórios também, né? Com esse movimento todo, é muito importante, acho bastante significativo por todas essas razões que você expôs aqui para nós. Exatamente. Não desmereço os escritórios que continuam fazendo a campanha no dia 13, afinal de contas, não tem nenhum empecilho que você crie uma data comercial para fazer uma comemoração qualquer. Mas nós, como associação, eu particularmente como superintendente dela, iria ficar muito feliz se a nossa deputada lá de Brasília, que nos atendeu na semana passada, compre o nosso projeto de lei e transforme de fato o dia do assessor, o dia 29 de março, que eu acho que é a melhor data para se comemorar, é o dia em que a atividade nasceu, né? Perfeito. Francisco, para a gente encerrar, eu gostaria de te deixar livre aqui para fazer as suas considerações finais, né, nesse mês do assessor. Então, seu tempo é seu aqui, as palavras são suas, fica à vontade. Não, só agradecer mais uma vez a Cate, em nome do Everson, em nome de você, Vitor, da Aline que está aqui com a gente, enfim, de todos os sócios. Vocês realmente vêm desempenhando um papel com muita qualidade, com muita excelência no mercado de assessoria. Eu não falo isso só porque somos amigos, porque vocês são associados da ABAI, mas é porque eu acompanho o trabalho de vocês, não só aqui na matriz em São Paulo, mas também já tive a oportunidade de acompanhar em outras regionais. E a gente percebe que, de fato, vocês estão conseguindo construir algo que eu acho que vai ser um dos tripés do sucesso na assessoria, né? Que é uma cultura própria. Então, independentemente de vocês serem vinculados a uma grande instituição, né, tradicional e que dá muito conforto e segurança aos investidores de vocês, né, vocês, CAT Investimentos, vocês estão com uma identidade, né, e com uma cultura que cada vez mais estão se firmando e está sendo conhecida e estão sendo reconhecidos por isso no mercado. Se não me engano, ganharam o prêmio aqui dos melhor lugar para trabalhar, um selo aí bastante concorrido, disputado pelas grandes empresas brasileiras, e isso, puxa, é uma prova já de que, de fato, vocês estão atingindo esse estado da arte no atendimento e no relacionamento. Então, assim, se você é um cliente da CAT, fique muito seguro e muito feliz por estar sendo atendido pela CAT, que vocês estão em ótimas mãos.
Francisco, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua presença. É sempre um prazer tê-lo aqui em casa. Pessoal que acompanhou a gente aqui também, obrigado pela sua atenção. Obrigado, Francisco. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.